Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E hoje estamos iniciando uma série muito especial, muitíssimo especial, que o Espírito Santo realmente falou muito conosco e eu espero que fale com você também através dessa série. A nova série é Restaurando a Sua Identidade. E nós já vamos começar com o primeiro episódio, Empoderamento. Resgate a sua verdadeira identidade. Antes de iniciarmos, eu vou te pedir para dar o seu like, curtir, realmente se inscrever aqui no canal e compartilhar essa mensagem com quem você acha que realmente precisa ouvi-la. Então vamos lá para o nosso primeiro episódio dessa série de empoderamento para você resgatar a sua verdadeira identidade. Para essa série, nós aconselhamos, vocês sempre perguntam dicas de livro, texto, Bíblia. Então nós aconselhamos, eu principalmente falo desse livro, né, que é o livro Unção e Crise de Identidade. A gente pode colocar a descrição e o link para vocês na bio, para vocês verem aqui na descrição do vídeo. Esse livro é um livro incrível e é um livro que você vai poder pesquisar todos os assuntos que nós vamos falar aqui, tá? Então, começando já com o tema empoderamento, resgate a sua verdadeira identidade. Empoderar. Empoderar é empoderar, conceder poder, o ato de conceder poder. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, o ato de conceder poder a você, né, a sua verdadeira identidade. Nós vimos na história, né, que as mulheres, né, tanto na época de Jesus, em Israel, no primeiro século, quanto até agora, se a gente pensar 100 anos atrás, como as mulheres viviam há 100 anos atrás na sociedade, né? Muitas mulheres não trabalhavam, muitas mulheres ficavam dentro de casa, muitas mulheres não se sentiam capazes, não se sentiam fortes o suficiente para ir batalhar até o seu trabalho, a sua família, né? Eram muitas vezes, em certas posições da sociedade, não podiam ser um líder religioso, um líder no seu trabalho, um líder na sua fábrica. Isso também, imagina lá atrás, na época de Jesus, né? Imagina aí, e quando a gente fala de 1000 anos atrás, quanto tempo, né? Só exceção. Então, quando a gente pensa em Jesus, como Jesus realmente foi um visionário e um grande empoderador de mulheres, né? De mulheres, de pessoas, de ativar realmente a identidade das pessoas, mas realmente com as mulheres, ele exerceu um trabalho muito especial e ainda mais quando a gente pensa que é naquela época. Se a gente consegue lembrar, eu consigo lembrar da época da minha avó, da minha bisavó. A minha avó, ela nasceu em 1917 e quando ela perguntou para mim, eu já fui fazer faculdade de medicina muito nova, né? Eu fui para o Rio estudar, fazer o 2º grau, eu tinha 15 anos quando saí de casa. E a minha avó perguntava para mim, minha filha, mas eu não quero saber da sua faculdade, não. Eu quero saber assim, quando você vai casar, ter a sua casa, a sua família. Então, assim, quando a gente pensa que nesse século, dentro desse século, a mentalidade era essa, imagina quando a gente pensa na época de Jesus, né? Na época de Jesus, o quanto ele foi inovador em tudo que ele fez. Então, a primeira coisa que eu queria já começar a perguntar hoje nós temos uma visão de empoderamento e o quanto essa visão pode estar, de fato, distorcida da verdade, da visão que é a visão bíblica, que é a visão verdadeira, que é a que se mantém ao longo dos anos. É muito interessante o termo empoderamento, porque ele é novo. Na realidade, fazendo uma pesquisa, aí vamos ver que a primeira pessoa a usar o termo empoderamento foi na década de 70 e depois na década de 80. E depois os conceitos que no mundo todo, hoje no mundo moderno, se tem usado, vêm a partir dos escritores neste período, na década de 80. Mas eles foram mais para quê? Primeiro a questão étnica, depois política, social, ligada à comunidade.
E tornou-se um termo em que as pessoas usam, mas não fazem a mínima ideia do que isso significa. Há até uma conclusão dentro de alguns escritores que ela pode ser um empoderamento mais psicológico ou mais social. E aí, quando chega o psicológico, eu até notei aqui um autor no que acho que a coisa mais simples que podia se dizer tem a ver com a identidade. E um autor dessa década de 80, ele diz o seguinte: o empoderamento é um processo de mudança interna e externa. O processo interno é o sentimento ou crença da pessoa na sua capacidade de tomar decisões e resolver os seus problemas. Esse é o conceito que começa a se desenvolver. Mas, evidentemente, é um conceito muito... Porque, como você falou, capacitar. Quando pensamos no lado bíblico, o primeiro termo que podemos chamar de empoderamento está em Atos 1:8, recebereis poder, capacitação, que tem mais a ver com capacitação, a capacidade para fazer algo. Porque você, quando cita as mulheres e Jesus, realmente, você vai ver poucas líderes, porque aí tem o conceito do empoderamento social, político. Você vai ter uma Débora. Uau, Débora! Você vai ter uma Esther, que se destacam. Não era o comum, todavia, ela ficava muito no contexto do lar. Por isso é que Provérbios 31, eu acho que Provérbios 31 mostra o empoderamento da mulher no sentido empresarial, porque a mulher de Provérbios 31 é empreendedora, toma lã, fia, dá tarefa aos seus empregados. Mas, de um modo geral, a mulher era considerada um pouco inferior no sentido de capacitação de liderança. E mesmo dentro da religião, só que Jesus, como você fala, se olharmos assim, na Bíblia, nos Evangelhos, há uma lista imensa, acho que você vai falar sobre isso, de mulheres destacadas no ministério de Jesus. Mas você falou quando você saiu para a faculdade. Agora você imagina eu ir para o seminário com 16 anos em 65. Em 65? Você não tinha nascido. Você não tinha nascido. E o povo... Eu cheguei em África em 71. Nunca tinham visto uma mulher pregar. 71. Misericórdia. Mulher, dirigir igreja, ser chamada pastora, batizar, nem se nomeie entre vós. Realmente, era uma cultura onde não existia, apesar de Jesus, e aí é quando os próprios religiosos esqueceram Jesus. Porque primeiro, eu me lembro de Yonggi Cho. Ele conta a história que quando ele estava muito doente, ele trabalhava demais, ficou deprimido. E aí Deus disse, use as mulheres. Ele disse, tu queres que eu destrua a igreja? Porque da cultura dele, não é nem uma cultura cristã, imagina. Você encontrar a mulher, a primeira pergunta era, como vai seu marido? Não era como você vai. Ele disse, Senhor, eu vou destruir a igreja. E o Espírito começou a falar para ele, e disse assim, por que você tem tanto medo das mulheres? Meu filho veio ao mundo através de quê? Uma mulher. Quem sustentou o ministério do meu filho? Mulheres. Quem permaneceu junto à cruz até o fim? Mulheres. Quem presenciou o local da sepultura? Quem foi à busca? A quem ele se revelou? Mulheres. Então, não tenha medo das mulheres. Eu estive na Coreia e vi que 70%, 80% dos pastores dele, na época que eu fui, eram mulheres empoderadas. Olha aí a capacitação, o poder de uma identidade que Cristo veio resgatar. E quem está em casa, muitas vezes eu vejo isso pela educação da minha sobrinha também, né? Então, às vezes, muitas vezes
a mãe que está aí em casa, uma pessoa que está aí em casa, fala às vezes com seu filho que não está conseguindo fazer às vezes o exercício direito, mas você é burro, né? Você é burra, você não consegue. E está ali selando uma identidade. Então agora eu queria perguntar um pouco sobre isso, sobre essa questão de quando a gente fala as coisas no nosso dia a dia com pessoas da nossa família, principalmente com pessoas que estão em processo de formação. Então, crianças que estão em processos de formação, porque muito das nossas crenças são formadas na nossa infância, né? Na nossa infância, na nossa adolescência. A maior parte das nossas crenças são formadas na nossa infância e adolescência. E se estão relacionadas com a nossa identidade vem do que a gente ouve, né? Então, dos pais, o que a gente ouve no colégio, do que a gente ouve dos parentes, do que a gente ouve das pessoas. E se a gente muitas vezes ouve, a pessoa foi lá, a mãe orientou a criança, não, vai lá, consegue fazer isso, vai lá andar de bicicleta. E aí a criança fala, eu não consigo. Aí a mãe lá já fala, você não consegue nada mesmo, não tem paciência, você não consegue nada mesmo, não dá certo mesmo. Então, o que isso pode ir gerando na identidade dessa criança? Você está absolutamente correta. Na realidade, a formação começa no ventre materno. Ainda ontem, eu entrei ali no Instagram até para ver se tinha uma publicação sua e estava logo pastor Célio. Acho que ele estava sendo entrevistado, mas a palavra dele era exatamente... Eu disse, o que é que ele está falando? Ele disse, eu tinha 32 anos quando minha esposa ficou grávida da primeira filha. Aí ele diz, eu encostava a boca na barriga dela e dizia, minha filha, eu te amo. E ele dizendo, ali começava a formar a identidade da minha filha e aborda exatamente que a própria ciência revela que aquilo que você fala ao feto, aí eu vou ampliar um pouco, aquilo que ocorre durante a gravidez está formando a identidade daquela criança. Então, os pais têm que tomar cuidado na formação da identidade dos seus filhos já no útero materno, já na concepção. Às vezes uma gravidez inesperada. Uau! A pessoa fica, uau, mas agora... Aí já tem que imediatamente controlar esse sentimento para não projetá-lo sobre a criança, que vai sentir uma rejeição e vai ficar com essa identidade marcada por uma rejeição. Verdadeiramente, as palavras que os pais liberam sobre os seus filhos estão formando a identidade. E é muito importante que sejam sempre palavras de afirmação, palavras de apreciação. Você pode. Você pode. O cérebro vai registrando, meu filho, você é filho do Altíssimo, você nasceu para ser um sucesso, você é uma bênção, você é amado. E aquilo fica formando dentro da criança uma estabilidade interior e uma segurança emocional e a certeza de que ela é a imagem de Deus, de que ela tem capacidade. Absolutamente todas as experiências e palavras que, sobretudo, pais e aqueles que estão envolvidos, depois professores, porque nós podemos ser marcados em qualquer fase da vida, mas, sobretudo, aí neste período de formação. É muito importante a gente entender que os pais, como você disse, estão gerando profecias nos filhos, né? Profecias realizáveis, que irão se realizar. Então, muito cuidado, porque eu compreendo que às vezes a gente tem um dia a dia muito corrido, né? Mas, por exemplo, o filho não está conseguindo ali fazer o dever, você é burro, você não consegue nada. Se eu faço isso 1, 2, 3 vezes, eu acabo gerando uma identidade nessa criança, né? E muitas vezes ali na adolescência, ele tem uma dificuldade de começar um outro projeto, um outro trabalho, um outro desafio, porque ele já tem aquela crença de que ele não pode, que ele não consegue, que ele é burro. Inclusive, eu li de um pregador brilhante, ele era brilhante, mas cada vez que ele chegava à porta e que alguém, ai, que mensagem maravilhosa, ele dizia para ele, que nada, eu sou burro. Por que vinha essa reação? Porque é exatamente isso que você está falando. Porque na infância era o que o pai dizia para ele.
E apesar de lutar, porque muitas vezes por causa disso a pessoa se esforça, é uma tentativa de provar que eu não sou e ela tenta dar o máximo e geralmente ela supera mesmo e torna-se brilhante, mas dentro dela não consegue se ver como de fato ela é, como os outros a veem. E diante de um elogio ele ficava, não, eu sou burro, olha aí, ele já é um pastor, mas esse vazio da alma e essa identidade deformada não conhece profissão, não conhece brilhantismo, está lá dentro e tem que ser curado lá dentro. Você tem que mudar o foco. É como se você pegasse assim os óculos cheios manchados, aí você olha, mas está sujo. Não, você não consegue ver a realidade porque você está marcado. Assim é a identidade, você não consegue se ver como realmente você é. E quando Jesus olhou para cada mulher, que foi o foco que você trouxe aqui, por ser a que era menos olhada, e porque que ele... Eu fico impressionada como ele nunca deixou de atender o clamor de uma mulher. Ele parava tudo. Parece até que ele privilegiava a mulher sobre o homem. Por exemplo, quando ele está indo para a casa da principal autoridade da cidade, da sinagoga, do centurião, uma mulher no caminho, pois ele para a procissão, para tudo, por considerar, porque ele via o que as próprias mulheres não viam em si. Então é muito importante verificar isso aí. Não coloque sobre, eu costumo dizer, sobre ninguém um adjetivo negativo, porque quando você diz você está dando uma identidade. Sim, isso é bem delicado e uma coisa para a gente se policiar, não só em casa, na família, como também no trabalho, né? Eu me policio muito também com isso. Então, às vezes, uma pessoa da sua equipe não conseguiu fazer alguma coisa. Mas você não consegue nada. Não conseguiu aquela coisa, né? Aquele item. Mas sim, consegue. Porque é isso. Jesus viu o que ela não conseguia ver. Então, minha filha, você não vai tentar nada, porque a Bíblia não manda a gente tentar nada. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, você não vai tentar, você vai conseguir. A partir de hoje, você tira esse não aí, né? Ativar a sua verdadeira identidade. Exato. Eu até registrei aqui, falando sobre o termo que você usou, empoderamento, porque o empoderamento divino. Você tem um empoderamento divino. No ventre materno já você é conhecido. Então, o empoderamento divino é a capacidade de alcançar coisas que são aparentemente impossíveis pela graça de Deus. Alguém diz que você não consegue, mas pela graça de Deus, o empoderamento divino é esse. Ele lhe dá capacidade, ele lhe dá habilidade de ser quem você foi projetado para ser, de fazer o que você foi projetado para fazer. Empoderamento divino, portanto, é a liberação da capacitação divina para que nós vivamos o propósito para o qual existimos. E como diz a palavra, eu sei que planos, que propósitos tenho para contigo. Propósitos de paz, de prosperidade, de tornar uma bênção, de fazer de ti uma ponta de lança, uma expressão, porque você é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus, então sua identidade não está naquilo que as pessoas dizem. A sua identidade está naquilo que Deus diz a seu respeito. E Ele deu poder. O salmista diz que o poder pertence a Deus. E como é que você vai ser empoderado? Muito claro. O Espírito virá sobre ti. Então, quando Joel fala, derramarei do meu Espírito, vossos filhos e filhas. Não há diferença. Servos e servas, não importa a sua profissão, não importa a sua raça. O povo está pensando às vezes no empoderamento da raça, no empoderamento do sexo. Deus está pensando no empoderamento geral. Trazer aquela habilidade do Espírito dentro de você, para que a imagem do próprio Deus em Cristo
se revela em você. E Jesus era o homem perfeito. Então, uma identidade perfeita. E essa identidade que ele quer projetar em você, você pode ser, porque toda a capacidade de ser o que Deus projetou que você seja, vem dele e está à sua disposição. Aleluia, né? Maravilha. Eu pensando nisso, me remeteu uma passagem muito importante, como você fala, né? Que Jesus foi capaz de ver o que a própria pessoa não via, né? E até Deus também, quando, por exemplo, a gente lê aquela passagem de Davi, quando, né, Samuel foi ungir Davi, ele estava olhando lá os irmãos de Davi bonitos, altos, né? Bem porte, bonito, né? Não estava olhando aquele pastorzinho de ovelhas que estava lá isolado, renegado, abandonado, né? E nem foi chamado. Mas não, Deus enxergou em Davi o coração, né? Deus enxergou em Davi o coração. E ele fala na passagem para Samuel: não olhe com os olhos, porque eu vejo diferente de você, eu vejo o coração. Então, realmente, o coração está ligado à nossa alma, ao nosso espírito, né? Ao que a gente realmente nasceu, né? Para ser. E Davi se alinhou ao Espírito de Deus. Davi tinha verdadeira devoção e, na verdade, ele teve devoção. Essa devoção ele manteve ao longo da vida. Lógico que ele pecou, nós também somos pecadores, mas em tudo ele buscava esse relacionamento com Deus, né? Então, hoje, comece a enxergar o que você às vezes não vê, né? Comece a enxergar em você o que você às vezes aparentemente não vê, ou por causa das crenças, ou por causa da criação que teve, ou por causa do ambiente, da vida difícil, dos problemas, dos desafios, deixou de enxergar. Comece a enxergar em você de novo o que você deixou de enxergar e que sim, Deus está enxergando. Você falando em Davi, fez-me lembrar a mulher samaritana. O que Jesus viu nela? O que ninguém via. Porque todos iam dizer, ali vai uma prostituta. Mas Jesus se senta à beira do poço e entabula uma conversa com ela. Por quê? Porque ele vê o que ninguém vê. E o que ela mesma não era capaz de ver em si. Porque quando Jesus diz, dá-me de beber, ela diz, uau, como sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Na realidade, Jesus estava quebrando dois preconceitos aqui. O número 1 é que judeu não se comunicava com samaritano. O número 2, um homem sozinho falando com uma mulher sozinha. Uau, estranho. E Jesus, quando diz, se tu me pedires, eu te darei água, ela fica, tu és profeta? Onde tens água? Jesus sabia que dentro daquele coração desprezado, porque alguns vão dizer, a mulher adulta já tem 5 maridos, mas Jesus sabia que o fato daquela mulher ter 5 maridos não é porque ela fosse má, não é porque ela tivesse uma identidade de adúltera, é porque ela estava sofrendo as consequências de uma cultura, onde um homem, para se divorciar de uma mulher, não precisava de nada, era só chegar dentro de 2 ou 3 pessoas e dizer 3 vezes, eu te divorcio, eu te divorcio, eu te divorcio. Então Jesus diz, já tiveste 5 maridos, quer dizer, foram maridos legais. Tantos, significa que cada um deles praticou para com ela um ato de rejeição. E finalmente ela se cansou. Por isso Jesus diz, o que tens agora não é. Mas o que Jesus viu lá dentro, o que ele podia fazer e como saciar a fome e a sede daquela mulher. Quando ela pergunta, os nossos pais adoraram aqui, vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Jesus diz, mulher, a hora bem já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a palavra que Jesus vai usar ali para adorar é proskeneu, beijar para. Como se Deus procura os beijadores, aqueles que beijam o Pai em espírito e em verdade. A tais Deus procura. O que Jesus queria dizer àquela mulher? Eu vejo em ti uma fome, há um vazio dentro de ti, e eu estou aqui para te valorizar e dizer que o que precisa não é de mais um homem. É ser amante de Deus.
Jesus valorizou tanto aquela mulher e mostrou o valor que ela tinha, e ela começa a ser empoderada, porque ela corre para a vila. Isso é uma pregadora, virou uma pregadora de repente. Com certeza ela abandonou aquele que não era o marido dela, porque ela saiu, viu que Jesus trazia para ela algo de esperança, até porque quando ela disse, quando o Messias vier, Jesus, que ocultava o fato de que ele era Messias, não fala em nada, revelou claramente a quem? A ela. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E ela creu na hora. E então você vê que Jesus cura a sua identidade. Ela corre e diz, vinde ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não és tu Cristo? E quando estudamos a história pós-ressurreição, ela foi considerada uma apóstola, uma grande emissária. É assim, os homens olhavam para fora, viam a aparência, julgavam-na, adjetivavam-na, mas Jesus olhou para ela e viu alguém digna de ele parar tudo, mandar os discípulos sozinhos buscar comida, para ficar com aquele coração, ministrar e restaurar a identidade de Deus, um canal de bênção, uma bênção para o mundo. É tanto que eu costumo dizer assim, os discípulos foram à cidade, trouxeram comida. A mulher samaritana foi à cidade e trouxe a cidade inteirinha para Jesus. Maravilha! Isso me faz lembrar uma história. Tem uma história da galinha, da águia e da galinha. É um camponês, ele foi numa floresta para pegar uma galinha, porque ele queria para o quintal dele. Ele já tinha várias galinhas e ele foi pegar uma galinha. Ele não achou uma galinha, então ele pegou uma águia. Pegou uma águia e criou ela como uma galinha. Então, criou ela dentro do cativeiro como uma galinha, comendo como galinha, andando como galinha. E a águia não voava, não sabia nem voar, porque foi criada como uma galinha. 5 anos se passaram e um naturalista foi visitar esse camponês nessa propriedade, nessa fazenda, e chegando lá, olhou para a águia no meio das galinhas e falou, mas ela não é uma galinha, ela é uma águia. Ela não é uma galinha, ela é uma águia. E o camponês disse, ela era uma águia. Ela era uma águia, mas eu a criei como uma galinha e agora ela é uma galinha. E o naturalista, não, o coração dela é de águia. Então, ela tem um coração de águia, ela sabe voar e ela pode voar, ela só está sendo criada como uma galinha. Então, se você, por aí, se vê em algum ambiente, em algum momento que foi criado, domesticado como uma galinha, lembre-se que em Deus, no relacionamento com Deus, você tem poder para ser uma águia, para voar e para realmente alcançar a sua verdadeira identidade e os seus propósitos, as suas promessas nessa vida. E, inclusive, concluindo a história que você contou, ele pegou a águia e ela levantou e disse, você pode voar. Ela caiu, eles foram lá para o monte, não desistiu. Levou lá para o monte, você é uma águia, você vai voar, voe. Pum, ela caiu porque ela olhava lá para baixo. Ele então leva para um lugar muito alto e põe a cabeça para olhar para cima. Você é uma águia, você vai voar. Pum, ela voou, nunca mais voltou. É assim que o Espírito Santo faz com você. Você é um filho de Deus, você é a imagem de Deus. Olhe para cima, porque essa é a natureza que Deus colocou dentro de você. Então, não desista diante dos obstáculos. Olha quantas vezes a águia tentou, uma, se esbatou no chão, 2, 3 vezes, várias vezes. Não importa, você nasceu para vencer. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Continue, então, acompanhando essa nossa série maravilhosa sobre identidade. Esse é o livro que a gente vai falar muito sobre ele nessa série. Essa série vai ser mais longa do que 4 episódios, porque realmente vai ser uma série que vai te enriquecer bastante. Se você quiser acompanhar também, nós estamos fazendo um desafio de 100 dias
no Instagram, @doutora Joana Costa. É 100 dias para você ativar a sua identidade aí até o final do ano, para a gente começar 2024 com a verdadeira identidade e propósito que nós nascemos para ser. Então, até o próximo episódio.